Oi, eu sou o Rintuni e primeiro, sim, eu cortei o cabelo talvez um pouco demais e dois, hoje eu vou contar do Airbnb mais assustadoramente ruim que eu já fiquei em toda a minha vida e é realmente um bagulho bizarro, é umas história cabulosa. Eu ia fazer uma live, eu fiz ela, que eu pensei que ia durar ali uns 30 minutos junto com os meus amigos, eu e mais 3. Mentira, foi 1h30 de live, mais que isso ainda, de contando de todas as bizarrices que aconteceram nesse Airbnb. Aí eu pensei, nossa, não vou conseguir transformar 1h30 de live em um corte pra esse canal, nem nada do tipo. Eu até pensei em fazer vídeo curto, nem isso ia dar. Então eu vou resumir muitas dessas histórias aqui e vai ser principalmente da minha visão, porque, né, eu não estava em todos os momentos das 4 pessoas que estavam nesse Airbnb. Então vamos lá, Gamescom tava chegando, eu e meus amigos iam pra essa Gamescom aí, né, foi muito divertido, conheci o Celt nessa Gamescom, uma loucura. E a gente precisava de um Airbnb pra estar em São Paulo, porque eu e o MK Milkert moramos aqui em São Paulo, mas a gente mora na periferia da puta que pariu e não dá pra ficar indo pra lá, pra o distrito Anhembi, indo e voltando da Gamescom. Mas 2 amigos eram de outro estado, um do Rio de Janeiro, outro de Minas Gerais. Eu estava em rumo a fazer o meu vídeo chamado O Fracasso de Rintuni. E digamos que quando você é um youtuber e você faz um vídeo chamado O Fracasso de Rintuni, você quer economizar, né? Você vai fazer uma viagem, você vai estar no Airbnb, alugar um hotel, qualquer coisa, você quer economizar o máximo possível. Então eu estava atrás de um Airbnb muito barato. Péssima ideia. Enquanto eu estava procurando meu lindo Airbnb Enquanto eu tava procurando meu lindo Airbnb em cal com meus amigos, um dos moleques fala: mano, eu quero um Airbnb de 4 camas, porque se for um Airbnb de 3 camas, vai ser uma cama de casal e mais 2 camas, então 2 de nós teríamos que dormir juntos. O que pra mim não era um gigantesco problema, mas beleza, então tinha 2 coisas a serem feitas pra escolher esse Airbnb: ser barato e ter 4 camas. O que acontece é, todos os Airbnbs que apareciam muito decentes ali, num preço ali de passar 5 dias, eles eram 300 e pouco, 300 e alguma coisa, que é o preço, né, fazer o quê? Mas eles eram 3 camas e eu falei, melhor, vamos respeitar a decisão do coleguinha. E aí, eu escolhi um Airbnb que ele era por tipo, eu falei 5, mas era tipo 6 dias por 200 e pouco pra cada. Não só isso, como tinha uma promoção que se você pegasse a semana completa, 7 dias, ele ficava R$16 mais barato. Então a gente viu o preço. A gente viu que tinha 4 camas. A gente viu todas essas fotos aí. Pelas fotos que a gente tá vendo aqui, ele não parece tão ruim. Ele só parece um lugar mais apertado e pelo preço fazia sentido. Eu tô até nesse lugar aqui mais apertado assim pra passar a claustrofobia que esse lugar vai passar pra gente depois. Mas é que nesse anúncio, rapaziada, tinha coisas que a gente não conseguia ver pelas fotos. Na verdade, a gente descobriu depois que essas fotos estão desatualizadas. Mas enfim, vamos lá, a gente pega, escolhe esse Airbnb. A coisa mais ruinzinha desse Airbnb era o banheiro. Inclusive, um dos meus amigos que não estava na cal decidindo qual Airbnb a gente ia, o MK, depois ele foi ver as fotos e falou: mano, que banheiro, que porra de banheiro é esse? Mas beleza, se fosse só o banheiro, tava tranquilo. Se ele fosse normal também. Continuamos. Chega o dia do Airbnb, eu não sou a primeira pessoa a chegar lá. Quem chega é o meu mano Renan, que já editou alguns vídeos do canal pra cá. E quando ele chega lá, é muito engraçado. Quando ele vai mostrando os vídeos, mandando os áudios. Ah, mano, eu vou deixar vocês verem pelo menos umas partes. Pô, mano, o lugar aqui é meio embaçado, mano. Tipo, fica perto de uma assistência social de pessoas em situação de rua. Aí, mano, caralho, que cagaço. Opa, pra poder entrar nessa casa, velho. Puta merda. E ele manda um dos áudios mais engraçados dele, muito triste e arrependido de ter escolhido esse Airbnb. Pô, vai se fuder, né? O que o desespero faz com a pessoa, mano? Ela devia ter escolhido melhor. Agora, tipo, não dá nem pra fazer nada. Cara, é isso aí. Agora é sentar na graxa. Mas já começa aqui. No anúncio, a gente não sabia exatamente que era uma casa de fundo de loja. Era uma casa de fundo de loja. Você tinha que passar por todo um corredor pra chegar no final. E ser a sua casa? Não. Você tinha que descer uma escada em espiral que, detalhe, não estava no anúncio. Descer? Então, cara, como que eu vou... Mano, você vai ter que descer, mano. De mala. Essa escada miserável não estava no anúncio. E tinha esse fundo de loja também que tava literalmente tampado com um monte de papelão. Muito estranho. O MK foi o segundo a chegar lá. Quando o MK chega lá, ele fala: mano, era melhor estar num cativeiro. Essa escada vai trazer algumas histórias pra nós depois. Quando o MK chega lá, o Renan chega lá, eles reclamam muito do cheiro de mofo miserável que tava lá. Tcharam. Vai lá, entra. Nossa, mano. O quê? Não tá sentindo esse cheiro, não? É cheiro de mofo, né?
E aí eu sou a terceira pessoa a chegar depois de algumas horas. E ele fala que tava pior do que quando eu cheguei. Que eu cheguei não tava tão ruim, tava suportável, nada demais. A região desse Airbnb era do lado de uma assistência a moradores de rua, coisas do tipo. Mas beleza, tinha isso. Minha preocupação era à noite, especificamente. Porque de dia a gente tava do lado de uma loja, tinha várias pessoas passando. Agora de noite eu pensei, puta que pariu, como vai ter essa situação? Porque Gamescom vai ter rolês à noite. A gente vai sair de casa ou a gente vai chegar em casa à noite. Isso vai ser um problema depois também. Vamos lá, o Airbnb... Rapaziada, o Airbnb, ele tinha a descarga horrível. Tá, ó, a descarga do banheiro é bem fraca, então se alguém cagar grosso aí, fudeu. Além da escada em espiral, as escadas subindo pro loft, a escada balançava, o apoio pra segurar a escada balançava, o ventilador da parte de cima tinha um barbante segurando o ventilador. Tinha uma triliste que não tava no anúncio, a gente nem sabia que ia ser triliste, pra mim ia ser uns colchão no chão. A terceira cama da triliste tava quebrada no meio, então a gente tirou o colchão e deixou lá embaixo. A porra da cama de casal era muito dura, a cama de casal encostado na parede do teto, caía um monte de, sei lá, poeira, cupim na cama, assim. Então, metade da cama era inutilizável. Tinha a porra de um bicho morto no chão. Tinha um monte de aranha no teto do banheiro. Teia de aranha atrás da airfryer. Teia de aranha, sei lá, do lado de móvel. Um bagulho sujo com teia de aranha do lado do micro-ondas. A geladeira era diferente. A gente pensou que a geladeira era pintada porque no anúncio era branca. Mas depois a gente descobriu que não, acho que era outra geladeira ainda assim, meio pintada. Ela tava toda suja. O MK passa a mão no vídeo, ele pega a mão, o dedo assim, tá com um monte de poeira. Tinha um óleo lá dentro estranho também, que a porra de um dos nossos amigos humogos fez comida com aquele óleo bizarro. Enfim, voltando quando eu chego no Airbnb, eu abro uma senha, aí depois aí você entra, tem mais um portão no meio da escada, você abre. Inclusive, parte da senha desse portão era 67. Não, paia, me passei. Quando eu fui chegando no fim do corredor e vi a escada, eu comecei a rir, porque eu estava com uma mala gigantesca, uma bolsa nas costas gigantesca, e eu precisava descer aquela escada, mas descer de qualquer jeito. Fiquei esperando, inclusive não tinha ninguém na casa, eu tive que ficar esperando lá embaixo. E aí, eu e o MK, a gente vai pro primeiro dia de Gamescom e a gente dá um rolê. E na hora de voltar, o MK e o Mogus, eles voltam antes. Eu e Renan fica no rolê e a gente volta pra casa umas 2, 3 da madrugada. A gente tá voltando 3 da manhã de um rolê. A gente desce aí do Uber, entra no Airbnb. A gente coloca a primeira senha do portão, não tem ninguém na rua. A gente coloca a primeira senha do portão. O portão não abre. O portão não abre, 3 da manhã, São Paulo. Uma região estranha. Aí ele tenta abrir. O portão, a senha não abre. A gente fica na rua por uns 2, 3, 5 minutos assim, esperando, tentando ligar pros amigos que estavam lá dentro do Airbnb. Eu já tinha desistido desse ponto já, e eu já tava considerando as opções, porque não vou ficar na rua esperando qualquer coisa acontecer. Eu preciso estar em qualquer outro lugar, eu preciso estar me movimentando. Eu já tava passando uns ônibus de madrugada, de São Paulo tem um ônibus de madrugada. Falei, mano, a gente vai ter que pegar um ônibus, mano, pra ir embora, porque eu não vou ficar aqui na rua, não. E aí o Renan tenta a última vez, e a porra do portão abre. Beleza, tamo seguro. A gente passa pelo segundo portão, a gente passa por todo o corredor. E, gente, nossa, vamos lá, rapaziada. Tava chovendo esse dia, quarta-feira, dia 29 de abril, madrugada. O Renan vai na minha frente, ele começa a descer a escada. Ele dá uns 1, 2, 3 passos, sei lá quantos passos. Um dos pés dele, ele escorrega. Explicar pra vocês o que acontece, rapaziada. Ele faz e segura na porra do negócio. Ele segura com todas as forças na escada da espiral ali, na minha frente. Eu comecei a rir muito de alívio. Eu comecei a rir muito. Era papo de eu ficar, Renan, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. E eu logo atrás do moleque, mano. Ele ficou parado na escada, processando o que tinha acabado de acontecer, junto comigo rindo atrás, por uns, sei lá, mano, por uns 30 segundos, 1 minuto assim, até ele começar a descer de novo. Mas a partir desse momento, mano, o desastre já tava feito. Eu acordei os moleques, pelo menos o MK, acordei o MK, rindo muito, muito, muito. Eu tava rindo com qualquer coisa, comecei a rir com qualquer coisa. E, meu Deus, foi desesperador, foi muito engraçado depois, foi muito aliviante que nada aconteceu. Beleza, tranquilo. Não, acontece, né? Acontece. Eu esqueci de mencionar algo porque eu não tava presente. Enquanto eu e o Renan tava no rolê, nesse mesmo dia, horas antes do Renan escorregar, o MK, já no Airbnb, depois de ter chego lá, obviamente, ele manda um áudio falando que escorregou no topo da escada. Esse é o áudio. Eu estreiei e caí da escada, mano. Não caí tudo porque eu tava segurando, mas eu caí uns 3 degraus, mano. Aí eu bati o joelho, bati a mão, bati o pé.
Bati até acordei, viado. Nossa, eu vim. E aí, a gente vai pro segundo dia. Ah, esqueci de mencionar que o teto era de telha. Então, era chuva, qualquer coisa, qualquer pingo de chuva caísse lá, fazia um barulho gigantesco. Mas beleza, a gente dorme. Eu tava muito virado, que eu tinha acabado de fazer o fracasso de Rentune. Dormi que nem uma pedra naquele Airbnb, nem senti mais nada, só acordei tranquilamente. A gente faz umas compras pro Airbnb, Gamescom de novo. Aí dessa vez, pra ir pra outro rolê, eu volto da Gamescom sozinho pro Airbnb, com muito medo daquela porra daquele portão não abrir. Mas ele abre. E aí chega na minha vez tá no Airbnb sozinho. Tá naquele Airbnb sozinho é meio bizarro, assim. Você fica com medo. Tem vários apartamentos nesses corredores, você não sabe... Porra, você não sabe o que pode acontecer ali com você sozinho. Sempre tá trancando a porta, você ainda fica com medo porque a porta é muito fraca também. Mas de boa, eu estava lá. Eu queria muito tomar uma água. Não tinha filtro nenhum, aliás, no Airbnb. Beleza, os moleques compraram uma água de 5 litros e deixaram a água de 5 litros no congelador. A água tava completamente congelada, eu não conseguia beber água. Eu não tinha coragem de beber água ali da torneira. Não daquele Airbnb, pelo menos. E aí, rapaziada, é hora de pegar um Uber pra outro rolezinho ali que eu iria fazer um karaokezinho, liberdade com meus amigos. Pego o Uber. Eu subo a escada, né? Vou pelo corredor. Eu passo pelo primeiro portão, ali no meio da escada. E eu fico ali embaixo, esperando o Uber. Faltava 3 minutos pro Uber chegar. E rapaziada, aqui o bagulho é sério. Eu já tava escutando umas discussões ao longe de, sei lá, umas pessoas brigando, discutindo, assim, meio alterados, assim. Mas, do nada, esperando o Uber, do nada, no portão na minha frente, ali, pô, um cara empurrando a mina no portão na minha frente e os dois começando a discutir ali, meio que desesperado, assim. Eu subo as escadas, eu fiquei meio assustado e basicamente, nesse meio tempo, eles estavam discutindo, assim. O cara tava falando, mano, você tá comigo, você fica olhando pro pau de outro e não sei o que lá, e eu não lembro o que a mina tá falando exatamente, eu não lembro nem a discussão exatamente, só sei que uma das coisas dela, tipo, não bate em mim e os caralho, eu jurava que o cara ia começar a bater na mina ali na minha frente, e aí só que ele começou a falar, mano, eu não sou homem pra bater em mulher e essas coisas. E aí foi quando eu gravei esse finalzinho aí. Vamos pra cá. Vamos pra casa. Pelo amor de Deus, vamos pra cá descansar. Eu tô cansado. E você tá cansado. E aí vocês podem perceber pela gravação que eu tô gravando com o celular passando pela parede pra ser meio stealth mesmo, pro cara não ver que eu tava fazendo isso. Eu gravei exatamente no momento que eles foram embora, meu Uber tava chegando, eu desci de novo as escadas, eu abri a porta, tipo, muito com medo, assim, pra ver se tinha alguém. Chegou o Uber, eu fui correndo pro Uber e é isso que aconteceu esse dia. Eu tava sozinho, foi bizarro, foi assim, bizarro de verdade. Aí tem o rolê, a gente volta, dá tudo certo, a gente chega em casa tranquilamente. E aí chega sexta-feira, terceiro dia do Airbnb. Lembra que a descarga era horrível? Então, quando o chamado da natureza vem, tem vezes que você não consegue evitar, mano. Então, de manhã, acordei, fui fazer as minhas necessidades, não descia. Não descia. Simplesmente não descia, rapaziada. As moleques falavam, bota água quente, bota água sanitária. Não tinha água sanitária. Bota água quente, essa porra, e não sei o que lá, blá, 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 blá. Beleza, até que uma hora me livrei daquele troço. Mas aí, nesse dia, de manhã eu percebi algo. Porque todos ali estavam evitando usar o banheiro, a não ser pra mijar, e tentando fazer em qualquer outro lugar que não fosse aquela casa que a gente tava passando todo o tempo fora daquele maldito lugar. Eu percebi que quando você dá descarga naquele banheiro desse Airbnb, água vaza por baixo do vaso, mano. Então, desse tanto de descargas, o banheiro ficou encharcado. E só tinha um pano ainda, um pano de chão naquele banheiro. Isso aconteceu nessa manhã. Aí teve outra coisa, que isso aí não foi comigo, mas eu estava presente do lado. Um amigo meu, uma camiseta dele tava muito machucada de ter trago dentro da mala. E ele foi passar com um ferro que tava dentro do Airbnb, certo? Então ele sobe pra parte de cima, onde eu estava ali. Eu estava fazendo enigmas, aliás, pra amigo meu. Eu ia gravar enigma com o Renato e com o Ryan Red no dia seguinte. E aí ele começa a passar a roupa. Do nada, ele tá desesperado assim. Meu Deus, não acredito. Alguma coisa assim. Meu Deus. Que ele é carioca. Meu Deus. Meu Deus. E eu olho pro lado. O moleque queimou a roupa, viado. Mano, eu vou lá filmar isso porque eu não acredito. Ele queimou a roupa. Ele abriu um buraco lá. Olha isso, cara. O Airbnb é incrível. Agora já. O que pode um negócio desse? Mano, como você queimou essa porra? Eu não sei, cara. Mas não queimou pouco, abriu. Eu achando, o negócio já tá quente, eu vou passar aqui agora. Mano, pra queimar desse jeito tem que deixar muito tempo, né? É, mano. Caraca, eu só deixei 1 minuto. 1 minuto é muito tempo, cara.
Beleza, depois disso, Gamescom de novo, a gente volta pro Airbnb os 4, tá tudo ok. No outro dia eu gravo os enigmas com o Renato e com o Juan. E aí, inclusive, eles pensaram que ia ser pior, mas também eles não conviveram lá dentro, né, com todo mundo, com todas as situações. Enquanto o Renato tava gravando, inclusive, acho que deu uma crise de rinite ou qualquer coisa do tipo. Se não me engano, ele começou a espirrar, começou a dar alguma coisa no nariz dele, alguma alergia, alguma coisa do tipo. A gente vai embora, Gamescom de novo, a gente volta tranquilamente, nada aconteceu. Chega domingo, foi o primeiro a sair, os moleques vão lá pra um churrasco de outros amigos deles. E aí o MK já ia embora do Airbnb naquele dia mesmo, o Renan já ia embora pra Minas Gerais naquele dia mesmo, domingo à noite. E o Mogos, que ia ficar pra dormir lá, pra sair no ônibus dele pro Rio de Janeiro no dia seguinte, ele prefere dormir no Airbnb dos moleques lá, onde ele ia fazer o churrasco, porque ficar naquele Airbnb e dormir lá sozinho não era uma opção. O Airbnb dos moleques era muito melhor. Então eu volto pro Airbnb já sem ninguém. E aí é o momento que eu paro pra tirar todas as fotos, gravar vários vídeos, justamente pra usar de prova pra eu ter meu reembolso no Airbnb, mano. Porque foi um bagulho tenebroso, assim, foi um bagulho tenebroso, a escada não era avisada no anúncio, a gente provavelmente não ia pegar várias coisas, as sujeiras, o bicho morto, o ventilador com barbante, as escadas moles, escada perigosa pra caralho, o moleque quase caiu na minha frente, mas se ele caísse ali, o parapeito e o corrimão era metade do corpo da pessoa, se a pessoa caísse pra frente já era, a pessoa não ia conseguir segurar ali. Teve todas essas coisas, eu tirei foto de várias e várias coisas, vídeos que vocês estão vendo aí, eu vou embora desse Airbnb no mesmo dia também, à noite, chega o dia seguinte, é o dia de denunciar. Aí eu entrei em contato com o Airbnb, mano, levei até meio que uma bronca assim, falando que eu deveria ter falado tudo isso que aconteceu enquanto a gente tava lá. Eu pensei em fazer isso, mas eu imaginei que ia dar uma dor de cabeça. Eu nem sabia se ia ter certeza se eu ia pro outro Airbnb ou não, o que ia acontecer. E já tava rolando toda a Gamescom, né? Não podia simplesmente abandonar tudo assim. Só que o cara do contato, pelo menos o suporte dele falou, não, deveria ter feito isso. Talvez teria dado uma dor de cabeça, mas a gente ia te colocar em outro Airbnb, em outro lugar. Daria melhor pra vocês, seria melhor para ter reembolso, qualquer coisa do tipo, qualquer suporte, enquanto vocês estavam lá dentro e não quando vocês já saíram. E aí tá nessa situação ainda que eu ainda estou tentando reaver meu dinheiro. Tentem pegar o Airbnb mais barato de todos, talvez não seja a melhor das opções. Aprendi com isso aí. Eu não achei que ia ser tão tenebroso em várias situações. E isso que eu tô falando só da minha visão, da minha parte, das coisas que eu tô lembrando aqui de cabeça, não tem nada anotado, é simplesmente falando aqui pra câmera. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado da história. Me sigam no Instagram, que eu contei um pouco lá da situação. Postei umas fotos alguns dias atrás também falando dessa situação, que eu ia gravar esse vídeo. E sábado e domingo vamos ter uma live lendo todo o diário 3 de Gravity Falls e resolvendo todas as cifras, que eu suponho que poucos de vocês tenham resolvido todas as cifras daquele livro, o que dá mais trabalho do que parece, ok? Então é isso, tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau.